História do Mundo Angélico, terceira parte. A grande serpente e aqueles que decidiram unir seu destino ao dela caíram no abismo. Livro de Padre José A. Forteia. Ao redor da luz, o calor, as nebulosas angélicas eram nada. O vazio mais absoluto envolto em perfeita escuridão. Os rebeldes se lançaram na escuridão com todas as suas forças. Que Satanás foi expulso do céu por outro anjo. Foi sua última humilhação. Um espetáculo patético teria sido durante séculos vê-los vir à caça de um anjo, pelo menos para convencer mais um. A Trindade, em sua sabedoria, determinou que eles eram criaturas finitas e os expulsaram, mas mais tarde cercou o mundo angélico com sua vontade. O réprobo nunca mais poderia entrar no céu, nada poderia mais penetrar na parede da vontade de Deus. Isso poderia dar sensação de que éramos nós que estávamos trancados atrás daquela parede e que eles vagavam livremente. Mas na realidade, dentro dessas paredes estava o ser, fora desse limite estava o nada. Os perversos não foram presos em um lugar localizável, mas foram lançados nas profundezas infinitas do nada. O Senhor os trancou no sentido de que eles não poderiam mais entrar aqui no céu, onde estamos. A Sagrada Escritura registrou este fato da expulsão. Em Apocalipse 12:9, o grande dragão foi lançado, a antiga serpente que é chamada de Diabo e Satanás, o enganador de todo mundo, foi lançado à terra e seus anjos foram lançados com ele. No cosmos angelical estava todos os anjos com todas as suas ordens e hierarquias, com o Criador em seu centro. O réprobo permaneceu na escuridão exterior, onde não havia clareza, além do brilho opaco com o qual os espíritos rebeldes brilhavam. Quando os espíritos caíram nesse estado, eles se sentiram frios e solitários. No meio daquele nada, eles se agruparam. Pelo menos juntos, eles sentiram certa companhia. A divina vontade, em sua bondade, não os impediu de ficarem juntos. Uma eternidade inteira, completamente isolada, uma da outra teria sido mais insuportável. Você pode ver nisso que seu Pai Celestial, mesmo no inferno, os atendeu com sua misericórdia, mitigando o sofrimento que eles mereciam. Dessa forma, eles poderiam pelo menos conversar um com o outro. Alguns deles, nos próximos anos, se afastarão desta maldita sociedade em direção à solidão completa. Eles irão embora desgostosos, magoados da maneira como foram tratados por outros demônios, mas no final eles sempre voltavam. O isolamento total era um fardo mais difícil de suportar do que a companhia dos bandidos. A palavra de Deus afirma que eles foram lançados nas trevas profundas do Tártaro, conforme 2 Pedro 2, versículo 4. Essa expressão, mesmo em um mundo sem matéria, é perfeita. A sensação que eles tiveram era o que você experimenta estando trancado no subsolo em um lugar escuro como uma caverna. Eles eram como cavernas de existência no meio do não ser. Quantos foram condenados? Eu não tenho permissão para revelar isso, mas direi que o número daqueles que não estão registrados no livro da vida é uma cifra que varia de milhares a 2 ou 3 milhões. Durante o tempo de provação, o pecado de duvidar de Deus manchou o coração de muitos. Mais tarde, porém, o número dos caídos foi reduzido, não sem esforço. Vai falar numericamente para você entender claramente. O pior não passou sequer de 1% dos espíritos angelicais. E ao longo da guerra, os rebeldes sofreram perdas até mesmo desse percentual. No final, uma fração daquele 1% foi condenado para sempre.
Mas lembre-se de que o número dos espíritos estava na casa de bilhões. O número final de condenados, mesmo que não saiba, é uma tragédia terrível. Dada a quantidade de sofrimento que carregam, esse número sempre será assustadoramente grande. Os piores da rebelião foram muito determinados. Eles eram os mais fiéis de Satanás entre seus fiéis, mas mesmo entre eles houve gradações na decisão. Somente aqueles que já eram completamente maus foram lançados no abismo. Somente aqueles que já se decidiram de maneira irrevogável são aqueles que entraram no abismo. E claro, em cada lista há sempre uma última. Mesmo em cada ditadura humana há sempre um último capanga que segue destemido, mesmo tendo visto a queda do tirano com seus próprios olhos. Houve um último espírito de classe média que o destino lançou para ser o último, por nenhum motivo principalmente, mas simplesmente porque em cada lista há sempre um último. Apesar de sua maldade, ele sentiu o arrependimento bater na porta de sua consciência pela última vez. Você pode imaginar o momento supremo quando o único capanga de Satanás ainda livre para voltar selou seu destino? Bem sim, houve um último anjo caído que duvidou, que sabia perfeitamente bem que aquele era o momento da decisão. De um lado, todas as hostes do Senhor, para o outro, o abismo. Não havia nenhuma razão especial para que ele fosse o último a ficar em pé ao pé do abismo, mas foi assim que fez e escreveu. Ele foi cheio de hesitações, o último a tomar a decisão. Muito tempo depois, na eternidade, olhamos para trás naquele momento continuamente. A última dúvida daquele último anjo. Que momento supremo! E então o mistério de uma vontade que escolheu Satanás. Escolha Satanás em vez de Deus, que enigma! Escolher Satanás em vez de Deus, que enigma! Mas assim aconteceu. Toda a eternidade aguardando um momento. Toda a vida daquele espírito o levou a esse momento. Ele mesmo, rejeitando as graças, havia chegado a esse limite, a essa linha divisória entre a salvação e a condenação. Ele deu um passo à frente e se jogou no abismo. Aquelas cavernas da existência no meio do nada, aquele recinto fora do cosmos angelical, aquela sociedade de demônios era o inferno. Até então eles estavam no céu, agora eles estavam no inferno. E lá no inferno, onde os anjos caídos menos corrompidos foram totalmente transformados em demônios, estritamente falando, na batalha celestial, alguns dos anjos caídos já eram demônios. Alguns rebeldes se arrependeram, mas todos os que sabiam sem hesitar jogaram Satanás no abismo. Na verdade, eles já eram demônios. Naquele último momento, muitos tomaram a decisão final, mas outros já haviam completado a sua metamorfose. Aqueles demônios em guerra já tinham o inferno em seus corações, possuíam o inferno com seus sofrimentos, com o seu ódio dentro de si mesmos. Mas eles estavam no meio do céu. Agora os demônios haviam sido lançados em uma sociedade inteiramente criada à imagem de seus desejos. O que eles queriam que o céu fosse, eles tinham uma escala reduzida no inferno. Lá eles podiam fazer o que quisessem, tinham toda a liberdade. Estavam cercados por indivíduos que pensavam como eles, que eram animados pelos mesmos ideais, de ter o inferno dentro de seus corações. Eles foram lançados inteiros no inferno. Lágrimas de raiva impenitente não os tirariam mais dali. Esses monstros de ressentimento foram incapazes de iniciar uma mudança na direção certa. Deus não acrescentou nenhum sofrimento ao desobediente. Ele apenas os deixou seguir seus caminhos. Ele não poderia ter deixado eles vagarem pelo céu entre as hierarquias dos mocinhos, porque isso só teria causado dor nos mocinhos. Não fazia mais sentido, mas Deus não adicionou nem mesmo a menor punição sobre esses. A punição já consistia na sua própria sentença. Tudo bem, se você quer seguir o seu caminho, siga, vá em paz. Vai e faz, né? O inferno deve ser entendido a partir da parábola do filho pródigo. Pai, ele deixou seu filho sair de casa. Você quer que seu Deus seja Satanás? Que assim seja. Você quer um destino autônomo de mim? Eu não vou te impedir. Você quer viver sobre a sua própria lei? Você não viverá sob nenhuma lei. Sua vontade será sua lei, aquela que cada um quer se conceder. E assim nasceu o inferno. Seção 24. Sem Deus,
o próprio Lúcifer tornou-se o alvo de todas as suas reprovações. Satanás não demorou muito para ver claramente que a única maneira de manter os demônios em certo grau de unidade era impor alguma disciplina. Caso contrário, eles se espalhariam sem disciplina, sem ordem, o inferno acabaria se tornando um arquipélago de espíritos muito distantes uns dos outros, com pouquíssima comunicação. O mais forte entre os demônios não mediu esforços para isolar aqueles que abertamente mantinham algo contra Lúcifer. Eles não apenas podiam isolar, mas também ser agressivos. Não que eles possam te atingir fisicamente, mas podem te machucar com palavras, como quando alguém grita com você, te insulta e te faz sofrer com as suas palavras. Suas palavras podem ser afiadas, venenosas, duras como golpes reais. Para um ser humano dotado de um corpo, parecerá que pouco pode ser alcançado apenas com força de palavras, imagens, memórias. Imagine quem poderia resistir a uma voz que grita com você com grande força e poderia fazer isso dia e noite até você ceder. É apenas um exemplo. Os espíritos podem agir de várias maneiras, desde as mais sutis até as mais agressivas, mas a verdade é que eles foram dotados de poder real. O poder deles até permitiu que eles arrastassem você para fora daquele microcosmo demoníaco. Foi o inferno. A companhia de outros espíritos era desejável. Ninguém queria ficar isolado, mas Satanás aplicou essas punições. Se não me seguir, vai sofrer, era o seu lema. E os demônios mais poderosos, bem organizados, cuidavam disso. Assim, a ordem foi imposta àquelas hordas do inferno. Alguns espíritos não resistiam a tal estilo de vida. Eles não se rebelaram para ter que se submeter. Então, por sua própria vontade, eles se afastaram daquele mundo demoníaco. Eles poderiam ficar completamente sozinhos, pelo que para você seria o equivalente a meses ou anos. Mas então eles voltariam. Má companhia era pelo menos alguma companhia. Submissão a esse líder infernal tão glorioso em outro tempo tornou-se para este tipo de espírito um teatro detestável, mas foi o preço que tiveram que pagar para ter a companhia de seus semelhantes. O inferno, visto de longe, parecia uma galáxia escura. Cada ponto brilhante de luz escura era um demônio. Em torno daquela galáxia só tinha escuridão. Havia milhares de espíritos malignos vagando, alguns mais distantes, outros mais próximos. Ao redor dessa galáxia escura, pequenos grupos de espíritos malignos se formaram e se reuniram. Espíritos que não concordavam com Satanás e suas leis, e que se agrupavam independentemente. Esses agrupamentos espontâneos e autônomos. Separados, eles eram muito mal vistos pelo resto dos demônios. Eles tinham que ficar juntos. Nem essas concentrações independentes de espíritos longe do cetro romperam formalmente com o domínio de Satanás. Eles estavam simplesmente longe do centro. O inferno conheceu tanto a consolidação da grande maioria dos demônios ao redor de Lúcifer, quanto essa evolução das divisões que deram origem a diferentes pequenos microcosmos demoníacos. Houve também vários espíritos desesperados que se isolaram de todos. Se uma comparação astronômica fosse usada, os últimos seriam como asteroides vagando ao redor de um grande planeta cercado por numerosos satélites. Mesmo dentro desta galáxia de escuridão, as coisas estavam longe de aparecer sob o disfarce de uma consolidação perfeita. Nos séculos seguintes, o inferno conheceu suas próprias conspirações, suas próprias batalhas, mas no final, depois de tantos confrontos, as coisas permaneceram, essencialmente como estavam no início. Satanás era a cabeça, e alguns espíritos estavam mais próximos dele e outros mais distantes. A ordem foi mantida naquele universo demoníaco, mesmo que fosse uma ordem demoníaca. Ordem às vezes contestada, mas que permaneceu, porque em parte se baseava na natureza objetiva das hierarquias que a constituíam. Era um fato indiscutível que nem todos os espíritos eram iguais, enquanto os intervalos infernos eram uma mistura de diferentes hierarquias, nem todas baseadas nos méritos que adornavam uma natureza. O centro deste cosmos infernal, localizado no meio do vazio e do nada, lembrava o imenso planeta Saturno. Não pense que estou exagerando ao me referir ao inferno
como um pequeno universo. Bem, desde o início eles queriam se constituir como um cosmos independente. O cosmos dos anjos bons parecia uma grande galáxia cujo centro era Deus, enquanto o pequeno cosmos dos demônios era semelhante a um sistema planetário em si, constituído por milhares e milhares de elementos. Este pequeno universo de seres rebeldes mostrou em seu centro um grande planeta, Satanás, ao redor do qual um anel era visto com os mais próximos, os mais fiéis, girando em diferentes anéis concêntricos. No meio dos anéis, corpos grandes evidenciavam a diferença entre demônios normais e os maiores tronos, estes, por sua vez, cercados por principados e domínios. Cada espírito poderoso, movendo-se com sua própria órbita, dotado de seus próprios satélites, desta grande estrela satânica central nenhuma luz surgiu, enquanto Deus brilhava como um sol. Os anjos certamente não experimentaram rotações físicas, mas também não eram realidades estáticas. A ideia de rotações, embora inadequada, pode dar uma ideia de como aqueles espíritos se moviam por aquela nebulosa de demônios. Quanto maiores eram esses demônios, menos se moviam. Eram os inferiores que os rodeavam com suas perguntas, com o seu desejo de saber. O próprio Lúcifer, como o planeta Saturno, não era totalmente estático. Sua superfície foi varrida por gigantescas tempestades de raiva, orgulho e tristeza. Seu seio continha aquelas tempestades, mas ela não podia fazer nada além de se segurar. Me sustentar, esse é o meu trabalho. Ele comentava uma vez, em um de seus raros momentos de senso de humor sarcástico. Confie em um amigo, se você perceber que ele tem um. A opinião geral considera que não existe nenhum. Com raríssimas exceções, ele também não mostra senso de humor. Seu estado de espírito normal sempre era a crueldade. Às vezes, alguns dos mais altos hierarcas demoníacos, como bestas irreprimíveis, davam a impressão de que se lançariam diretamente contra o diabo. Eles eram como satélites cujas órbitas pareciam que iam se chocar com toda a sua força contra Saturno. Mas no final, essas órbitas sempre superavam o odiado astro sem realmente colidir. De qualquer forma, mesmo se eles colidissem com ele, nem eles nem Satanás iriam deixar de existir. Eles iriam apenas causar a si próprios mais sofrimento. No final, eles sempre entenderam que era melhor se conter e continuar vivendo naquela ordem das coisas. Da mesma forma que num sistema solar que, quando está em formação, há estrelas que colidem umas com as outras, também nesse cosmos satânico houve choques, confrontos, rebeliões. Grandes espíritos foram lançados para o nada exterior, embora depois os expulsos se aproximassem novamente, lentamente por décadas, dos limites dessas nebulosas diabólicas inferno. Assim como os anjos do céu sabem disso agora. É o resultado de todas aquelas colisões, de todas aquelas órbitas erráticas do início. Seção 25. Eu sou Deus, proclamou Satanás solenemente aos seus seguidores. E isso exigia não apenas obediência, mas adoração. Demorou muito para erguer uma estrutura de autoridade entre as hierarquias demoníacas. Essa afirmação diabólica de sua divindade gerou muitas sedições, novas sedições. O mundo infernal parecia condenado a uma convulsão eterna. Seria o destino daquele mundo estar sempre agitado pelas tormentas dos espíritos? Mas não. Embora tenha havido guerra, verdadeiras guerras infernais, cruéis e dotadas de crônicas de suas próprias batalhas, a verdade é que o inferno se cansava sob o peso dos séculos, de tanta tensão interna provocada por eles próprios. Os confrontos entre massas de demônios eram de intensidade decrescente, e assim aos poucos a paz interna foi consolidada. Nunca perfeita, mas é o suficiente para mostrar uma aparência essencialmente estável. Demorou séculos, de acordo com sua maneira de perceber o tempo, para obter uma certa estabilidade entre os elementos que compunham aquele microcosmos, elementos dotados de livre-arbítrio. Beelzebul exigia adoração. Uma corte satânica estava sendo formada. Seu próprio protocolo foi formado com suas próprias regras. E foi ainda mais longe. O próprio Satanás pessoalmente instituiu os seus próprios sacerdotes. Muitos se perguntaram repetidamente se a rebelião valia a pena.
Toda aquela guerra no céu e aquelas que aconteceram no inferno apenas para substituir Deus por outro. Esse erro, embora ninguém erguesse os olhos para pedir perdão a Deus, seus corações estavam secos. Eles podiam reconhecer o erro, mas não tinham nenhum desejo de pedir misericórdia qualquer. Eles não tinham mais interesse em obter qualquer misericórdia. Deu a todos eles o mesmo. Eles sentiram desprezo por si mesmos, pelo Criador e por todos aqueles ao seu redor. E os séculos começaram a passar. No Evo não há crepúsculo e nem amanhecer. Bem, não há sucessão de meses ou anos, apenas uma continuidade sem fim, uma sucessão de antes e depois, uma continuidade que dá a sensação de não ir a lugar nenhum. O tempo próprio de cada espírito é pessoal. Para alguns, o tempo passou insuportavelmente lento. Outros espíritos labutaram mais em suas ilusões e ocuparam mais seu tempo, sendo o tempo um fardo mais leve para eles. Havia quem preferia a letargia, fica pensando estático o mínimo possível, como quando adormece na cama. Assim, letárgicos, alguns dos demônios começaram a permanecer uma morte em vida. Eles podiam fazer o que quisessem com o seu tempo. Nossa, eu tô lembrando da série Shadowhunters, né? Aqueles monstros lá, eles são eternos, né? Cada um fica num lugar, né? Um reino, né? Os lobisomens ficam no canto deles, os vampiros ficam no canto deles, né? Os duendes ficam no canto deles. Aí tem, não sei mais quem, mas que fica nos anjos que ficam no canto deles. Engraçado. Parece bastante com... Dá pra entender um pouquinho baseado no Shadowhunters, né? Na série Shadowhunters. Vale a pena assistir pra gente poder imaginar como que seria o reino da eternidade né? Organizada. Da eternidade organizada. Né? Ai, engraçado. Já expliquei a você que os espíritos angelicais podem fazer muitas coisas, apesar de não terem um mundo material. Nosso mundo espiritual é mais variado do que seu material. E que em nosso cosmos espiritual existem apenas espíritos, ou seja, não existe ambiente. Nosso único ambiente são os outros espíritos e, de certa forma, o que nossas mentes produzem. Essa produção de nossa inteligência não é um pequeno ambiente de forma alguma. Os demônios poderiam continuar a fazer com seus intelectos tudo o que faziam antes da queda. Não, eles não precisavam estar entediados. Suas mentes podiam escrutinar teologia, metafísica, lógica, gnoseologia, todos os ramos da filosofia, até mesmo quase como uma diversão, todas as áreas da matemática. Eles poderiam aprofundar o conhecimento de seu próprio mundo demoníaco, assim como um humano estudaria a própria sociedade em que vive. Os demônios carregaram consigo todo o conhecimento que possuíam antes de sua queda. Esse conhecimento foi mantido, foi dado a conhecer os outros, a outros foi aprofundado. Alguns demônios podem ser grandes eruditos, outros admiráveis e especulativos. Alguns se especializaram, por exemplo, no estudo de certo tipo de demônios, outros na história da rebelião, outros analisaram as possibilidades da evolução futura daquele mundo infernal ao longo da eternidade. Outros demônios conversavam placidamente uns com os outros. Placidamente porque o sofrimento nem sempre, em todos os momentos, os tornou seres incapazes de prazer do diálogo. O sofrimento de cada demônio teve altos e baixos. Por longos períodos de tempo, alguns simplesmente existiram sem esperança, sem alegria sobrenatural, mas aproveitando a existência tanto quanto podiam. Cada um dos demônios carregava sobre si como um peso o fardo de seus pecados. Isso e a memória do que se perdeu causaram um certo sofrimento constante, como aquelas pessoas que sempre tendem a ficar tristes ou sempre infelizes, ou que estão permanentemente tensos ou agressivos. Assim era com os demônios, mas em certos períodos de tempo, um demônio pode sofrer de tristeza com mais intensidade. Outros, pelo contrário, em outras ocasiões ficavam com raiva do que tinham, frente e exibia uma agressividade desagradável. Outros, por longos períodos de tempo, foram vencidos pela completa ausência de esperança, mas todos eles se recuperaram mais cedo ou mais tarde e a vida continuou. Eles tiveram que se recuperar para se reerguer e seguir com a vida. Que remédio! Ninguém os impediu, digamos assim, de deitar no chão,
não fazer nada e cair no isolamento e no desespero absoluto. Eles poderiam passar anos nesse estado, mas no final eles próprios entenderam que tinham que se levantar e continuar vivendo melhor ou pior, levando uma existência minimamente digna. Seção 26. Deus não enviou tortura lá do céu, do alto. O Criador somente os expulsou do céu, eles concedeu o destino sem ele. Mas ele não acrescentou penalidades à existência deles. Sua própria existência já era o seu castigo. E assim, embora marcada por períodos de maior sofrimento, a vida no inferno ainda era dotada de uma certa felicidade natural. Não sei da onde. Os pequenos prazeres dos quais falei antes. Bem, prazeres intelectuais, bem da companhia de outros espíritos, às vezes simplesmente a curiosidade de viajar pelo mundo demoníaco como quem faz uma viagem. Sei que você ficará surpreso por não lhe apresentar o inferno em que o sofrimento é máximo, paroxístico a cada momento, hora após hora. Mas não é. Então, no inferno você sofre, mas nem sempre sofre com a mesma intensidade. Existem momentos de calma. Repito, há sempre um sofrimento maçante, constante e profundo em cada demônio, mas a dor nem sempre é uma dor violenta. Mas mesmo assim, a eternidade é algo cujo peso está além do que você pode imaginar. O tempo é eterno. A capacidade de ficar entediado pode ser grande. Alguns demônios gastaram seu infinito tempo brincando uns com os outros, jogos intelectuais complicados, como dois homens em uma ilha deserta jogando xadrez à tarde. Outros criaram obras artísticas, não obras materiais, mas obras de arte imateriais. Um romance, por exemplo, é impresso em papel, mas poderia estar inteiramente na mente de um homem que sabia de cor. Os espíritos angélicos não precisam imprimir um livro, tudo isso permanece em sua mente sem nenhum esforço. Embora seja uma comparação, os anjos não escrevem obras, mas criam obras com seu intelecto. Bibliotecas angelicais, permita-me esta comparação, estão nas mentes dos demônios, não em qualquer suporte material. O mesmo são as obras artísticas. Um quadro é pintado em 2 dimensões, mas imagine uma grande pintura tridimensional como um mundo. A eternidade dá tempo para pintar o mundo inteiro. O que pode um espírito pintar que nunca viu nada de material? Sim, seria difícil para você entender as obras de arte dos anjos, pois um cego de nascença não consegue entender a explicação de como é a arte pelos pintores holandeses do século XV. Mas essas obras de arte angelical existiram, e os réprobos se devotaram às coisas finitas, visto que haviam perdido o infinito. Certamente a maioria deles foi dedicada ao mundo intelectual, alguns se especializando em um mundo específico, outros acumulando conhecimento pelo prazer do conhecimento. Isso é o que eles fizeram no inferno. Eles não ficaram em chamas o dia inteiro gritando de dor intensa, embora seja verdade que eles viveram sob o peso de um desânimo desesperador e em certos períodos eram queimados por um fogo imaterial que nascia de si mesmos, que os queimava no ventre. Ninguém poderia libertá-los daquele inferno, porque eles carregavam o inferno em seu próprio ser. Eles próprios eram o seu próprio tormento, mas havia variações em seus humores, em sua tristeza, em sua raiva. Às vezes nem sempre realmente o espírito de um demônio queimava de fúria, mas então ele teve que se acalmar. Ele tinha que fazer isso sozinho. Foi impressionante ver queimar tantos espíritos como um fogo que queimava com lava incandescente. Quanto um espírito pode odiar? Quanto? Eles não estavam trancados em um lugar pequeno. Remova suas categorias materiais de lugares de nosso mundo. A reclusão era simplesmente não conseguir se misturar com o mundo dos anjos bons. Nesse sentido, eles estavam confinados. Eles estavam sendo mantidos ali apenas para não prejudicar aqueles que queriam viver em paz. Isso foi tudo. Caso contrário, eles poderiam se mover livremente. Os espíritos doloridos dos demônios não encontraram descanso perfeito, embora sim um descanso parcial. De certa forma, foi o cansaço, simples, acostumando-se à dor espiritual, que os fez, depois de dias, depois de meses, se levantar novamente e tentar viver os dias sucessivos da eternidade da melhor maneira possível. Alguns de vocês podem ver o inferno como um lugar deixado das mãos de Deus, mas sem Deus, o inferno seria pior.
É aí que a misericórdia de Deus chega. É a sua ação invisível que ergue os demônios prostrados nesses estados de dor irresistível. Eles não querem voltar para a casa do Pai, mas o Pai Celestial os ajuda sem que eles saibam. Eu acredito nisso, porque é bem isso mesmo. Mesmo assim, nas camadas inferiores, nas camadas mais profundas dessas cavernas de trevas, há espíritos que sofrem de forma horrível. Embora mesmo, para esses poços, a misericórdia de Deus alcança aliviar suas dores, mas quão poucos eles se permitem ser ajudados. A verdade é que Deus está em todo lugar, e isso significa que o inferno também está diante de seus olhos. O Senhor mantém esse lugar existindo, ou melhor, afirma que a sociedade, esses indivíduos existem. O universo material, onde não havia sido criado o inferno, já existia. Não se pode dizer que tantas centenas ou milhares de anos se passaram antes da criação imaterial, porque o tempo material não existia, mas o espaço de evo que decorreu da condenação à criação material tornou-se muito longo. Você não vai entender isso, até que na outra vida você veja essas realidades em Deus. Mas acredite em mim, é melhor que os demônios existam do que não existam. É melhor existir com certo sofrimento do que perder completamente a existência. Algo é melhor do que nada. Se não fosse por isso, o exaltado não manteria um lugar assim existindo, horrível e cheio de sofrimentos, mas em que também há muitos momentos, a maioria deles, em que desfrutam de pequenos prazeres naturais. A quantidade de sofrimento no inferno é terrível, mas não existe apenas sofrimento. Nenhum pregador irá longe demais para explicar quão terrível é o inferno e as dores sofridas por seus habitantes. O inferno é mais difícil que a mente do ser humano possa conceber. Somente uma pessoa condenada à prisão perpétua em uma prisão terrível em um país muito pobre pode ter consciência de seu sofrimento interno depois de 20 anos. É algo a ser experimentado ao invés de explicado. Mas insisto, o inferno não é apenas sofrimento. O Pai de todas as coisas não apoiaria nenhum indivíduo que existisse apenas como puro sofrimento. Por isso, temos certeza de que mesmo para os demônios é melhor existir, embora eles próprios, se pudessem escolher, escolheriam não existir. No paroxismo da tristeza, quase todos tomariam essa opção, mas depois ficam mais calmos e entendem que a existência é o grande dom divino que permanece neles. A existência com suas pequenas alegrias e sua tristeza. Não pense, porém, que essas pequenas alegrias tornam o inferno algo semelhante à existência na Terra. Lá eles não têm esperança mais. O ódio habita neles para sempre. Eles sabem que o paraíso existe e que nunca mais entrarão mais nele. Eles estão cercados por seres tão deformados, tão desagradáveis, que sua companhia é mais um fardo que deve ser adicionado às suas vidas. O inferno tem uma espécie de ilha deserta no meio do mar, só que ao redor deles havia apenas um oceano de escuridão. Por outro lado, o inferno oferece para, ao mesmo tempo, a sensação de estar no subsolo. Ele oferece essa sensação porque eles não podem desfrutar da luz divina irradiada pelo Altíssimo. Em direção ao Ser Magnífico e os seres celestiais que o cercam não podem ascender. Eu digo sobe, mas poderia dizer vai, vai. Onde quer que você vá, em todas as direções você só encontrará nada. Qual é o sentido de entrar na escuridão e no silêncio do vazio que o cerca? Antes da criação do cosmos materiais não havia espaço. Por isso falo figurativamente quando digo que eles poderiam atravessar esse vazio por meses e anos sem encontrar nada. Antes da criação do universo humano, o espaço material não existia, mas eles sentiam que não ser que os rodeava. Que o não ser é que os rodeava, ainda assim eles não se arrependiam. Eles podiam ficar cheios de raiva, eles podem se perguntar 1000 vezes o que eu fiz, mas esses pensamentos não os levarão a pedir perdão. Os demônios não eram seres estáveis e imóveis. Sua psicologia, suas emoções, sua maneira de ver as coisas mudaram, evoluíram. Em alguns aspectos, eles melhoraram, em outros pioraram. Mas o que os definiu como demônios foi que eles se agarraram à sua decisão com uma vontade inabalável.
Eles doeram com o erro que cometeram, reconheceram o erro que cometeram, mas nas terras áridas de sua vontade a vida não germinou mais. Acredite em mim, qualquer pessoa que quisesse se arrepender poderia fazê-lo. Os que eles caíram no inferno foram aqueles que se agarraram à sua própria decisão. Deus não poderia forçá-los ao bem, quer eles quisessem ou não. O Tártaro não era mais uma possibilidade entre várias, era uma única possibilidade para quem se recusava definitivamente a viver na obediência do Senhor. Pode-se recusar definitiva e irrevogavelmente? A resposta é sim. Não é fácil, mas pode ser feito. Não é fácil perder irrevogavelmente, mas garanto-vos que os habitantes do inferno estão aí porque o conseguiram. Só o ódio pode resistir ao amor, e eles conseguiram engendrar o ódio suficiente para fechar hermeticamente seus corações. Quarta parte.